Boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar de volta com vocês aqui, falando do Evangelho. E acho que umas 4 horas a gente consegue falar sobre o primeiro trechinho que eu vou falar aqui hoje. Oi? Bom, vamos lá. Meu nome é Benedito Luiz, acho que todos já me conhecem, né? E hoje nos propomos a conversar um pouquinho sobre o livro Pão Nosso, de Emmanuel com Chico Xavier, mais precisamente a lição 60, Lógica da Providência. Então, eu vou ler um trechinho, vou ler um parágrafo e depois conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Então, Emmanuel começa assim: depois que fostes iluminados, suportardes grande combate de aflições. Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 10, versículo 32. Olha só. Depois que fostes iluminados, suportardes grande combate de aflições. Deu para perceber o tamanho do abacaxi, não? Ele diz assim: os cultivadores da fé sincera costumam ser indicados no mundo a conta de grandes sofredores, porque adquiriram a consciência da lei de ação e de reação e da responsabilidade que nós temos diante dos nossos erros do passado. Porque o fato de decidirmos fazer as coisas de forma correta agora não apaga o nosso passado delituoso, nossos erros. E Emmanuel diz assim: há mesmo quem afirme afastar-se deliberadamente dos círculos religiosos, temendo o contágio de padecimentos espirituais. Eu já ouvi pessoas dizerem que depois que passou a frequentar uma religião ou a casa espírita, parece que a vida piorou, parece que as coisas virou do avesso. Já ouviram falar isso? Não? Pois é. Agora você imagina assim, sabe, um vaso de flor, aquele que se põe com água lá em cima da mesa para enfeitar? Imagine que você deixe esse vaso jogado no seu quintal por anos e anos, por décadas ali, sofrendo a ação do tempo, pegando poeira, pegando sujeira, e vai ficar impregnado de, de coisas, né? De sujeira, não é? Vai sofrer a ação do tempo. Muito bem. Para que esse vaso seja limpo, vai precisar de um grande esforço. Se ele tivesse sido guardado, bonitinho lá, tudo bem, estaria limpo, mas ele ficou ali jogado. Isso se assemelha a nós, quando nós passamos pela vida fazendo coisas que talvez não fossem legais, e de repente a gente começa a querer fazer as coisas certas. Então, este é um processo que vai demandar também bastante esforço nosso para ir limpando isso, para ir substituindo as coisas por outras melhores, não é? Isso será feito com grande esforço. E Emmanuel diz assim: os ímpios, os ignorantes e os fúteis exibem-se espetacularmente na vida comum, através de traços bizarros da fantasia exterior. Todavia, quando se aberam das verdades celestes, antes de adquirirem acesso às alegrias permanentes da espiritualidade superior, atravessam grandes túneis de tristeza, abatimento e taciturnidade, que é falta de alegria, melancolia, misantropia. Os ímpios são os bárbaros, né? Os ignorantes e os fúteis são aquelas pessoas que não ligam para nada. É o que o Emmanuel está falando. Os ímpios, os ignorantes e os fúteis. Porque eles estão vivendo o momento. Sabe? O que importa é só o agora, está tudo bem. Não tem responsabilidade pelo que está produzindo perante a evolução, perante o nosso crescimento. Mas, quando começa a ter a consciência, isso é o caso de todos nós, que cada um de nós, em algum momento da vida, esteve semelhante aos ímpios, ignorantes e fúteis. Mas, quando a gente decide
transformar as coisas, trabalhar o nosso interior e modificar as coisas, quando cometemos um erro, a gente se cobra, não é verdade? A gente fala, puxa vida, pisei na bola de novo. É o que ele fala aqui, que vai ter a tristeza, o abatimento, que é uma coisa natural do processo que nós estamos vivendo. Por quê? Porque não queríamos ter feito errado, mas fizemos. Aí Jesus diz assim, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Isso está em João, capítulo 8, versículos 31 e 32. Mas conhecer a verdade, segundo a sentença evangélica, não se traduz como mera informação, mas a assimilação de conhecimentos que favorecem o combate às imperfeições. Então, à medida que a gente consegue enxergar um pouco mais das coisas, principalmente de nós mesmos, as nossas fraquezas, as nossas virtudes, então, aquilo vai servir para a gente como um combustível para a gente seguir adiante, buscando cada vez fazer melhor, buscando cada vez mais estar alinhado com Jesus e com o plano maior. E Emmanuel fala assim, o fenômeno, entretanto, é natural, porque haverá sempre ponderação após a loucura e remorso depois do desregramento. É o que eu estava dizendo há pouco. Quando a gente comete um erro, alguém precisa dizer que a gente errou? A gente sabe, não é? A gente sabe. Por quê? Porque a gente está num processo de crescimento. Já estamos assim olhando para a gente, para o interior. Porque havia um tempo que a gente fazia as mesmas coisas e éramos semelhantes aos bárbaros, porque a gente não se dava conta que estava errado, não sabia que estava errado. Agora sabemos. Então, quando a gente comete esses erros, a gente fica chateado com a gente mesmo, porque veio o remorso, porque eu não queria ter feito isso. E aí, veja só, o que Allan Kardec, na questão 115 do Livro dos Espíritos, fala para a gente. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, é que os espíritos adquirem aquele conhecimento. Então, este processo que nós estamos vivenciando, ele é natural. Ele é o meio que nós temos para alcançar a evolução que nós buscamos. E nós chegaremos lá um dia, com toda certeza. Nós fomos criados para isso, para buscar a perfeição. E Emmanuel, então, ele continua. O problema, contudo, abrange mais vasto ciclo de esclarecimento. A misericórdia que se manifesta na justiça de Deus transcende a compreensão humana. E lá no livro Lázaro Redivivo, pelo Espírito Irmão X, no capítulo 32, ele diz assim, a verdade não constitui edificação que se levante por informação alheia no caminho da vida. É a realização eterna que cabe a cada criatura consolidar aos poucos dentro de si mesma, utilizando a própria consciência. Então, é uma coisa que não adianta ser alguma coisa que alguém te falou que é assim. Isso é só informação, informação que vem de fora. Porque o caminho que a gente precisa para buscar nossa evolução é um trabalho por dentro. Nós vamos, sim, utilizar a informação que recebemos. E nós recebemos informação dos mentores, recebemos informação dos livros, mas aquilo, se não for trabalhado, não vai resultar em frutos. Temos que olhar para dentro de nós mesmos, utilizando todo aquele conhecimento que adquirimos para nos fortalecer. E, sobretudo, trabalhar com a nossa consciência. É o que eu dizia há pouco. Ninguém precisa dizer para nós o que é certo e o que é errado, porque isso está gravado dentro de nós. É só a gente buscar dentro de nós
nós teremos as respostas. A verdade significa inteireza de caráter, firmeza de ação, harmonia perfeita entre a consciência e a conduta, lealdade e sinceridade consigo mesmo, isto é, com a luz interior do espírito. Isto foi dito pelo Pedro de Camargo, conhecido como Vinícius, médium de Piracicaba, no livro Em Torno do Mestre, capítulo Pilatos e a Verdade. Porque nós precisamos conquistar é o equilíbrio entre as coisas. Cometemos erros? Cometemos. Mas não adianta a gente ficar se cobrando naquilo, nós temos que dar o próximo passo para resolver aquilo. Ir adiante. Sem ficar se cobrando demais. Nós temos que, nos conhecendo e respeitando as nossas dificuldades, nós vamos conseguir ir adiante. Voltando ao livro Pão Nosso, o pai confere aos filhos ignorantes e transviados o direito às experiências mais fortes somente depois de serem iluminados. Lá no começo, Paulo disse exatamente isso. A cada vez que a gente consegue se iluminar mais, nós vamos ter oportunidade de resolver outras coisas. Porque não adianta simplesmente jogar para nós uma situação que nós ainda não temos capacidade de resolver, ou querer pedir a Deus que, olha, eu quero pagar tudo de uma vez só. Ele fala, você não aguenta. Não é assim, tem que ser um pouquinho de cada vez. Então, cada vez que nós adquirimos mais condições, aparecem coisas para nos testar e para fazer com que a gente evolua. É para o nosso bem. Não adianta ficar parado lá. Quando nós entramos na escola, nós aprendemos uma lição e não ficamos nela. Depois que fizemos a prova e fomos aprovados, nós passamos para outras mais difíceis, não é assim? Então, percebe? Nós fomos treinados a vida toda para esse processo de evolução. Todo o nosso aprendizado foi baseado nisso. Então, você primeiro aprende uma situação, uma lição mais fácil e depois passa para uma mais difícil. Adiantava eu dar para uma criança do ensino lá da infantil uma equação de segundo grau? Não vai fazer. Talvez até hoje elas façam, né? Esses danadinhos já estão vindo meio adiantados, né? Mas não adiantava, não vai conseguir, cada coisa no seu tempo. E aí, no Livro dos Espíritos, questão 628, diz assim, é necessário que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como uma luz. O homem precisa habituar-se a ela, pouco a pouco, senão ofusca. Sabe quando você está naquele ambiente escuro, de repente alguém acende uma luz e você fica meio perdidão assim? Exatamente isso que ele está falando. Essa verdade, esse conhecimento e essa condição, nós vamos adquirindo pouco a pouco, de acordo com a nossa capacidade. Um é diferente do outro. Não dá para querer que o outro tenha a mesma condição que a nossa, porque uma coisa que para mim é fácil, para o outro é muito difícil de conseguir superar. Então, respeitar também a condição de cada um. A capacidade que cada um tem de absorver um problema, uma situação nova. Se após aprenderem a ver com o Espírito Eterno é que a vida lhes oferece valores diferentes, nascer-lhes a nós corações, daí em diante, a força indispensável ao triunfo no grande combate das aflições. Então, aí lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 24, item 5, diz assim, se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, sempre as desvenda à medida que a humanidade está amadurecida para percebê-las. É o que acabamos de dizer.
A própria doutrina espírita, ela não veio para nós de forma tão clara desde o início. Ela foi passada no momento que nós tínhamos condições de começar a entender isso. E até hoje, a gente, às vezes, as pessoas ficam com dúvida ainda. Não é? Tudo tem que ser no momento certo. Não adianta você querer aplicar conhecimento no momento que não temos condições de absorver. Não haveria nisso nenhum ganho. Aí Emmanuel diz assim: os frívolos e oportunistas, não obstante as aparências, são habitualmente almas frágeis, quais galhos secos que se quebram ao primeiro golpe da ventania. Os espíritos nobres que suportam as tormentas do caminho terrestre sabem disso. Então, no livro Fonte Viva, capítulo 173, ele fala: só existe verdadeira liberdade na submissão ao dever fielmente cumprido. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Perceber o sentido da vida é crescer em serviço de burilamento constante. Ou seja, o burilamento é sempre o nosso aperfeiçoamento. É trabalhar, o nosso dever constante de resolver as coisas que nós ainda temos que melhorar. E não adianta a gente querer atropelar as coisas e tentar fazer tudo de uma vez, como já foi dito. Tem que ser na medida em que nós estamos preparados para ir em frente com esse projeto, com esse propósito. Aí Emmanuel ele arremata assim: só a luz espiritual garante o êxito nas provações. Ninguém conhece a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos às simples crianças. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos às simples crianças. Então, às vezes, a gente pode até achar que o fardo está muito pesado, que a gente não vai conseguir, que não temos capacidade, mas se nos foi apresentada uma situação, é porque temos. E aqui Emmanuel diz justamente isso. Ninguém concede a responsabilidade de um barco cheio de preocupações e perigos às simples crianças. Então, quando a situação nos é apresentada, é porque já temos condições. E também, como já foi dito, não adianta a gente ficar se lamentando a Deus. Ai, meu Deus, porque eu errei. Eles sabem de nós, melhor que nós mesmos. Deus nos conhece, os nossos mentores nos conhecem muito melhor do que nós mesmos. Então, nós temos que caminhar, buscar sempre a nossa evolução. É certo que passaremos, talvez, por algumas apreensões e dificuldades, mas elas existem justamente para o nosso crescimento. Elas existem para o nosso fortalecimento. E, a pouco, vamos adquirir o equilíbrio necessário e cada vez dar passos mais largos na nossa evolução espiritual. Então, que Jesus nos abençoe, que nos dê o equilíbrio necessário, nos dê paz, sabedoria e determinação para ir em frente nesse propósito de fazer sempre melhor. Muito obrigado a todos, fiquem todos com Deus.